Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Eclesiastes 3, do 1 ao 5. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo, de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Que Deus possa estar abençoando essa situação que a gente está vivendo, para que tudo seja resolvido e que logo a gente possa estar de volta aqui na casa de Deus e que nosso tempo de abraçar chegue logo, né, para a gente estar em comunhão uns com os outros. Quero agora dar oportunidade para a equipe de louvor. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai. Toda a terra assistirá a sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra assistirá a sua glória, a sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu a Faraó. Toda a terra assistirá a sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra assistirá a sua glória, a sua glória, da sua glória. Quero agora convidar o pastor para trazer a palavra. Então, boa noite. Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para meditar, compreender aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu quero compartilhar um texto com você, que é um texto que se encontra em 1 Reis 18, versículos 41 até o versículo 46. Vamos ao texto. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. É um texto que nos traz inspiração, um texto que nos traz princípios, é um texto que nos ensina profundamente, o qual quero compartilhar então com você. Eu fico imaginando
nesses dias que passamos de pandemia, diz que nós estamos, muitas pessoas confinadas nas suas casas, momento de incerteza para muitos. Eu quero aqui então pensar um pouco em nossos jovens. Muitos não estão estudando, porque foi pedido, solicitado pelas nossas governantes que não funcionassem. Algumas faculdades estão funcionando online, então os professores ministram as aulas lá e os alunos recebem elas nas suas casas e compartilham, se interagem via internet. Mas mesmo assim é um momento de incerteza, porque não se sabe quando as aulas começarão. E diante disso, os alunos em casa, as pessoas em casa, isso começa a gerar um certo desconforto para muitos, porque há uma incerteza de quando essa pandemia vai terminar. As notícias, às vezes, nos chegam como se fossem truncadas. Não sabemos exatamente quando vai ser o pique alto, ou se vai passar, ou quando vai terminar. Ficamos com incertezas de tudo isso. É como se uma escuridão estivesse diante de nós. É como se não tivessem uma abertura, um norte para nós podermos então entendermos. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é aquele que cuida de você. O mesmo Deus que ouviu a oração de Elias é o mesmo Deus que também tem ouvido e sempre ouve as nossas orações. O texto fala então que Elias, ele subiu ao monte, ele foi orar, ele foi clamar, mas antes disso ele já mandou que Acabe pudesse preparar porque viria grande chuva. Se nós tentarmos voltarmos um pouco, falei sobre esses textos dias atrás, nós entendemos então que Acabe ele era rei de Israel. Nesse período, Israel tinha dividido entre Reino Norte e Reino Sul, entre Judá e Israel. Acabe ele estava governando, nesse dia, no texto aqui de Elias, estava governando Israel. E havia uma dualidade. Tanto dois reinos, como também havia uma dualidade do povo em servir, então, a dois deuses. A esposa de Acabe, ela trouxe para Israel deuses da sua terra, porque Acabe não casou com alguém da sua terra, ele buscou uma esposa de outra nação, que não tinha os princípios e os costumes do povo de Israel. Ela trouxe então para a sua terra, a terra de Israel, que ela veio, ela trouxe os costumes então dos cananeus, os costumes então dos seus deuses ali. E começou então houve um decreto, o próprio rei permitia então que tanto se cultuasse ao Deus de Israel, como se cultuasse então a Baal. Isso então trouxe a Deus um desconforto, trouxe a Deus então um momento de tristeza. E porque não era isso que Deus queria. Deus não quer que eu sirva a Ele e a Baal. Deus não quer que eu sirva a Ele e a outros deuses. Não existe isso. Temos que servir somente ao nosso Deus, o único e o verdadeiro. Exatamente isso estava acontecendo na terra de Israel naqueles dias. Mas o que isso tem a ver comigo? Que isso tem a ver com você? Se nós estamos em meio de incertezas, o que eu posso, em primeiro lugar, dizer para você nós precisamos crer, precisamos confiar. Muitos de vocês, alguns dos nossos jovens estão em cursinhos e preparando para um vestibular, para uma faculdade, mas ainda não sabe quando isso vai acontecer. Porque a incerteza é tamanha, é tão grande. É como se eu tivesse uma escuridão à frente. E o desafio para você é que você possa confiar em Deus. Porque as portas serão abertas no momento certo de Deus. O texto, quando nós estudamos o texto, Acabe ele era considerado então um dos piores reis de Israel. Então ele fez alianças que não deveriam ser feitas. Isso trouxe consequências então para o povo. Já havia cerca de 3 anos e 4 meses que não chovia sobre Israel. Lá, os capítulos anteriores, Elias deu uma palavra que não choveria e nem orvalho cairia. Porque Acabe tinha trazido então para Israel deuses estranhos, costumes estranhos que não eram os princípios de Deus. Então as consequências vieram então sobre Israel. Estou querendo aqui dizer que as circunstâncias que passamos hoje no mundo, no Brasil, é uma questão de rebelião contra Deus. Pode até ser,
Mas não posso afirmar isso aqui. Mas o que eu posso dizer para você é que, circunstância que você esteja, o que você passe, Deus vai ser com você. Se você estiver com Deus, Deus não te abandona. Aliás, nós é que sempre fugimos de Deus, mas Deus sempre está conosco. Deus sempre cuida de cada um de nós. Deus sempre, Ele é o mesmo. O texto fala, então, que o profeta, ele subiu ao monte e foi orar. Ele se curvou. Ele pôs a cabeça no pó. Ele agachou. Da ideia de humildade, da ideia de entender que Deus é superior a si e que a sua confiança é e está em Deus. Nós precisamos tomar também essas atitudes de confiança em Deus. Nos curvarmos diante dele, esperar nele, porque ele vai nos abençoar com certeza. O texto fala que ele começou a orar. Ele pediu que o seu ajudante, seu aspirante de profeta, fosse e olhasse se havia alguma chuva. Ou melhor, se havia alguma nuvem ali. E ele foi e olhou, olha, não tem nenhuma. E Elias pede, olha, você vai lá novamente e olha. Isso, segundo o texto, aconteceu 7 vezes. E na última vez ele disse, olha, há uma nuvem mais ou menos do tamanho da mão, da palma de um homem. E Elias fala para ele o seguinte, olha, desce e diz para Acabe que a chuva vai começar. Interessante isso, a confiança em Deus. É você colocar no pó, colocar diante do Senhor, se curvar diante dele e buscar ao Senhor, porque Deus certamente vai ouvir a nossa prece, ouvir a nossa oração. Se nós voltarmos um pouquinho, ainda nesse mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 18, capítulo 18, vamos entender então que houve um momento onde houve uma luta, uma guerra de oração, uma guerra de sacrifícios, melhor assim dizendo, onde se ofereciam a sacrifício a Deus ou a Baal. Elias tinha vindo de uma batalha, onde Deus respondeu para ele, onde Deus respondeu com fogo, onde Deus pôde então provar para aquela nação que a nação de Israel tinha um Deus vivo e verdadeiro. Eu não sei o que se passa no seu coração, se há alguma ansiedade, se há alguma preocupação. A ansiedade até que ela é suportável, ou melhor, até que ela é aceitável. Nós somos ansiosos. O que não podemos deixar é que ela venha sobrepor a nós. A ansiedade, a princípio, ela é como se fosse uma defesa do organismo, querendo te avisar alguma coisa, te preparar talvez para um perigo, mas ela precisa passar. Então Elias sofreu uma luta um pouco antes, e agora ele estava diante do Senhor. Ele venceu em nome de Deus um pouco antes, e agora novamente Deus estava dando uma vitória para ele, através da intercessão, através então da oração. O Deus que nós servimos é um Deus que sempre zela, que sempre cuida, que sempre está com cada um de nós. Esse Deus é maravilhoso. Ele sempre olha para mim e para você. Nós precisamos sempre procurar os propósitos de Deus para a nossa vida. Seja o que passa-se, Deus sempre tem um propósito. Nos dias de hoje, Deus tem um propósito na sua vida. O difícil para nós é que nós às vezes não compreendemos, não entendemos o propósito que Deus tem preparado para mim e para você. Deus tem propósito para a nossa humanidade. Deus tem propósito para o Brasil. Nós estamos vendo algumas instabilidades políticas e às vezes nos preocupamos um pouco mais ainda. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Senhor da nossa vida. A nossa confiança precisa estar sempre firmada em Deus. Circunstâncias piores que nós estamos passando hoje certamente virão, a Bíblia diz assim. Mas você precisa estar confiando e sempre confiando em Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente diante de toda e qualquer tribulação. Elias foi, ele orou, ele clamou. E o texto então fala que Deus enviou chuvas do céu. Resolveu a questão, então, daquela nação. Assim como eu acredito que, quando nós intercedermos, nós orarmos, Deus resolverá toda e qualquer circunstância minha ou sua. Que Deus possa te abençoar,
Deus possa te guardar. Se então alguma coisa há no seu coração de preocupação, se coloque diante do Senhor, porque certamente Ele cuidará de você, abençoará a sua vida no nome de Cristo Jesus. Quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos comigo, se você estiver em casa, se não, apenas acompanhe essa oração em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar por aquele que me ouve aqui agora. Venha ser sobre a sua vida. Venha derramar a tua graça sobre ele em nome de Jesus Cristo. Que ele possa compreender e entender que Deus sempre é o Senhor da sua vida. E que a nossa oração precisa estar então firmada nesse Deus maravilhoso. Melhor, que a nossa compreensão, que a nossa vontade, que o nosso pensamento precisa estar voltado nesse Deus que sempre olha por cada um de nós. Se lutas estiverem vindo, ou se já chegaram na vida dele ou dela, nós temos a convicção que Deus é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que age na vida de cada um de nós e sempre tem nos abençoado e nos abençoará. Como eu sou grato a Ti, ó Pai, derrame a Tua graça sobre a Tua casa, sobre o Teu povo, ó Pai, nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar comigo mais uma vez. Deus venha derramar a graça sobre você, em nome de Cristo Jesus, e te abençoe.